A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos, como vocês estão? Espero que muito bem. Mas me fala uma coisa, você já sentiu que há algo muito grande acontecendo no mundo ao nosso redor? Talvez uma inquietação, uma série de acontecimentos que não parecem coincidências. E se eu te dissesse que profecias feitas há milhares de anos estão se cumprindo bem debaixo do nosso nariz? Isso mesmo. Eu sei que parece uma afirmação ousada, mas o que veremos hoje vai muito além de suposições ou especulações sem base. A gente vai mergulhar em um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, o livro de Ezequiel. Ali no capítulo 37, vemos uma visão estranha e poderosa de um vale repleto de ossos secos. Já parou para pensar o que isso pode significar nos dias de hoje? Simboliza restauração, um reavivamento espiritual e nacional, que muitos acreditam que diz respeito diretamente ao Estado de Israel e, mais profundamente, à nossa própria caminhada de fé. Imagine o impacto disso para quem está buscando respostas e forças para os desafios atuais. Pois hoje vamos explorar o cumprimento dessas profecias e o que elas podem ensinar para mim e para você, agora mesmo. Esse é o tipo de mensagem que não é apenas interessante, é essencial. Afinal, como podemos ignorar a palavra viva que Deus deixou para nós, especialmente em um tempo como este? Vamos entender o que está se cumprindo, o que já aconteceu e o que ainda está por vir. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode muito bem mudar sua percepção de como Deus está agindo neste exato momento. Olha só, antes de a gente continuar, quero te fazer um pedido especial. Você sabe que é uma grande bênção compartilhar a palavra, né? Então, se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, e você quer receber mais reflexões como essa, que tal aproveitar e se inscrever no canal agora mesmo? Vou te dar uns segundinhos para clicar aqui embaixo. Pode ficar tranquilo que eu espero. Pronto. Muito obrigado por se juntar a essa missão. Que a gente possa juntos levar essa mensagem adiante e alcançar ainda mais vidas. Vamos iniciar com um versículo que fala profundamente ao coração desse tema. Porei em vós o meu espírito e vivereis, como está escrito em Ezequiel 37:14. Olha só que promessa maravilhosa. Deus fala diretamente sobre um renascimento, algo que vai além de uma restauração física. Ele promete um renovo espiritual, um sopro de vida onde antes havia apenas sequidão. Isso me faz pensar. Quantas vezes a gente se sente assim, como aqueles ossos secos, sem forças e sem direção? Mas essa promessa nos lembra de que, quando o Espírito de Deus sopra sobre nós, tudo ganha vida de novo. Imagina a cena. Você está em um dia comum, com um celular na mão, conferindo as notícias do mundo. De repente surge uma matéria que captura sua atenção. A manchete fala sobre um jovem que, após passar por dificuldades extremas, encontrou na fé a força para recomeçar. Ele perdeu o emprego, enfrentou problemas financeiros e, como muitos de nós, sentiu o peso da desilusão. Mas em meio à tempestade, decidiu se apegar à palavra de Deus, acreditando que algo maior estava por vir. Você já se sentiu assim? Sem saber como dar o próximo passo, enquanto a vida parece exigir de você mais do que você consegue suportar? Essa história nos leva a um tema essencial, a importância de viver pela fé e não pelas circunstâncias. No Evangelho de Mateus 17:20, Jesus nos ensina que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Isso nos mostra que a fé, mesmo que pequena, tem um poder incrível. Ela nos conecta ao sobrenatural, à promessa de Deus, e nos dá a força para superar os obstáculos mais desafiadores. Vamos olhar para o personagem bíblico de Jó. Ele é o exemplo perfeito de alguém que passou por grandes tribulações, perdeu tudo, sua família, seus bens, sua saúde. O que mais impressiona é a forma como ele reagiu. Em vez de amaldiçoar a Deus, Jó manteve sua fé, clamando por respostas, mas sem deixar de confiar. E a história nos mostra que, ao final, ele foi restaurado em dobro. Que exemplo inspirador! Agora, pare e pense. Quantas vezes nós reclamamos ou duvidamos quando as coisas não saem como planejamos? A verdade é que Deus está sempre ao nosso lado, mesmo nas situações mais sombrias. Lembre-se de que Ele usa até os momentos de dor para nos moldar e nos preparar para o que está por vir. Um amigo meu passou por um período semelhante. Ele perdeu o pai e, após um tempo de luto, decidiu que a dor não o definia. Ele começou a ajudar outras pessoas que enfrentavam situações parecidas, compartilhando sua experiência e levando conforto a quem precisava. Através de sua dor, ele encontrou propósito.
O que a Bíblia nos ensina é que não precisamos enfrentar essas batalhas sozinhos. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. É como se Deus estivesse dizendo: estou aqui, mesmo quando você não consegue ver. Essa verdade é um convite à esperança e a um novo começo. Mas o que fazer quando a situação parece sem solução? Como podemos cultivar essa fé em um mundo que constantemente nos puxa para baixo? A resposta pode estar em pequenos passos, como orar diariamente, ler a palavra e cercar-se de pessoas que compartilham a mesma fé. Vamos ser como aquele jovem que, mesmo em meio à tempestade, olhou para cima e encontrou em Deus o seu alicerce. Você está pronto para dar espaço? Continuando a nossa jornada, quero que você imagine outro cenário. Pense em um momento em que você se sentiu perdido, como se estivesse em um labirinto sem saída. É exatamente nesse ponto que a Bíblia se torna um farol em meio à escuridão. Ela nos oferece direção e esperança. Você sabia que, em Hebreus 11:1, a fé é definida como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem? Isso significa que mesmo quando não conseguimos enxergar o que está à nossa frente, podemos ter confiança no que Deus prometeu. Agora, vamos explorar mais um exemplo da Bíblia. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, com os egípcios atrás e nenhum caminho aparente à frente. Era um momento crítico, onde a fé deles seria testada. Mas o que aconteceu? Deus mandou Moisés estender sua mão sobre o mar e as águas se abriram, permitindo que eles atravessassem em segurança. Que poder na fé, não é mesmo? É isso que precisamos lembrar quando nos sentimos cercados pelas dificuldades. A saída pode estar mais próxima do que imaginamos, se apenas confiarmos na direção de Deus. Na vida cotidiana, é fácil perdermos essa perspectiva. Temos notícias alarmantes todo dia. Crises políticas, problemas econômicos e até desafios pessoais que nos fazem questionar a nossa fé. Mas a resposta não é desistir. A resposta é persistir, orar e crer que Deus está no controle. Lembro de uma mulher que conheci em um grupo de oração. Ela estava prestes a perder sua casa, mas em vez de se deixar levar pelo desespero, decidiu buscar a Deus e compartilhar seu testemunho com outras pessoas. Com sua fé firme, ela viu portas se abrindo de forma inesperada e conseguiu um novo emprego, o que ajudou a reerguer sua vida. E claro, não podemos esquecer a importância dos nossos irmãos em Cristo na nossa caminhada. Em Gálatas 6:2, somos chamados a levar as cargas uns dos outros. Isso significa que a fé não é uma jornada solitária. Precisamos uns dos outros para encorajamento, apoio e às vezes até uma palavra de sabedoria que vem de um amigo ou um irmão na fé. Não subestime o poder de estar cercado de pessoas que também buscam a Deus e que podem ajudar a fortalecer a sua fé nos momentos difíceis. Então, como você pode cultivar sua fé no dia a dia? Uma prática que tem funcionado para muitos é manter um diário de gratidão, anotando todas as pequenas e grandes bênçãos que recebem. Isso não só ajuda a lembrar das promessas de Deus, mas também a ver como Ele atua em nossas vidas. Quando olhamos para o passado e vemos tudo o que Ele fez, isso nos dá coragem para enfrentar o futuro. Por fim, gostaria de deixar uma pergunta para você. O que você faria se soubesse que não pode falhar? Essa reflexão pode abrir novas portas e encorajar sua fé a crescer, permitindo que você veja novas possibilidades em meio a desafios. Vamos dar sequência a esse raciocínio e mergulhar mais fundo nas implicações da fé em nossa vida cotidiana. Agora eu quero que você pense em um momento em que recebeu uma má notícia. Pode ter sido sobre saúde, trabalho ou até mesmo relacionamentos. Como você reagiu? É natural sentir um aperto no coração, mas é nesse momento que devemos lembrar que a fé é uma escolha, uma decisão consciente de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Um exemplo poderoso da Bíblia é a história de Jó. Ele tinha tudo, uma família amorosa, riquezas, e era conhecido como um homem justo. Mas de repente, tudo lhe foi tirado. Em meio ao sofrimento e à dor, Jó fez uma pergunta que ecoa através dos séculos. Por que eu? No entanto, ele não abandonou sua fé. Ele se lembrou das promessas de Deus e decidiu continuar adorando, mesmo quando não entendia os planos divinos. E no final, Deus restaurou Jó em uma medida que ele nunca poderia imaginar. Assim como Jó, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos como se tudo estivesse desmoronando. E é nesse instante que precisamos ter fé e buscar a sabedoria que vem de Deus.
A vida não é isenta de dor, mas a promessa que temos é que Ele nunca nos abandonará. Essa é a esperança que deve nos sustentar. Vamos olhar agora para um exemplo contemporâneo. Pense em uma pessoa que, após perder um emprego, sentiu-se desmotivada. Em vez de desistir, decidiu usar essa oportunidade para estudar algo novo. Essa mudança não apenas trouxe novas habilidades, mas também abriu portas que ela nunca teria considerado. Às vezes, as dificuldades são, na verdade, uma maneira de Deus nos redirecionar para um caminho melhor. E claro, é fundamental não apenas confiar em Deus em momentos difíceis, mas também cultivar um espírito de gratidão. Muitas vezes, nos concentramos tanto nas dificuldades que esquecemos de agradecer pelas bênçãos que já temos. Uma simples prática que pode transformar a sua perspectiva é fazer uma lista de gratidão todos os dias. Pode ser algo simples, como um amanhecer bonito, um amigo que te apoiou, ou até mesmo um prato delicioso que você comeu. Essa prática ajuda a reorientar nosso foco e nos lembrar de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos de dor. Lembre-se de que a fé é como um músculo. Quanto mais a usamos, mais forte ela se torna. É uma prática diária, uma escolha que devemos fazer a cada instante. Por isso, quero deixar uma reflexão. Como você pode exercitar sua fé hoje? Que ações práticas você pode tomar para demonstrar essa confiança em Deus? Às vezes pode ser tão simples quanto orar por alguém, ajudar um vizinho ou ser gentil com um estranho. Cada pequeno ato de fé pode se transformar em algo grandioso e a sua disposição para agir pode abrir novos horizontes. Agora vamos continuar nossa reflexão, mergulhando ainda mais fundo nas implicações práticas da nossa fé no dia a dia. Ao considerarmos a parábola do bom samaritano, podemos ver claramente que a verdadeira fé não se resume apenas a palavras ou crenças. Ela se manifesta em ações, em como tratamos as pessoas ao nosso redor. Isso nos leva a um ponto crucial. A fé que não é acompanhada de ações concretas é uma fé morta. Em Tiago 2:17 está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O apóstolo Tiago nos lembra da importância de vivermos de acordo com os princípios que professamos. Isso não significa que precisamos ser perfeitos, mas que devemos estar sempre em busca de agir com amor e compaixão. Você já parou para pensar em quantas oportunidades de ajudar já passou sem perceber? Às vezes, estamos tão imersos em nossas rotinas que esquecemos de olhar para o lado e enxergar as necessidades que nos cercam. Um exemplo prático pode ser visto nas notícias sobre a solidariedade durante desastres naturais. Em situações em que as comunidades são devastadas por inundações, terremotos ou incêndios, vemos um movimento incrível de pessoas se unindo para ajudar. De voluntários que distribuem alimentos àqueles que perderam tudo, a grupos que arrecadam fundos para reconstruir lares. Essas ações não são apenas atos isolados, elas mostram a força da comunidade e o poder do amor cristão em ação. Além disso, devemos lembrar que ajudar não é apenas sobre atender a necessidades físicas. O apoio emocional é igualmente vital. Em tempos difíceis, muitos se sentem sozinhos e desamparados. Se você conhece alguém que está passando por um momento complicado, não hesite em ser a mão amiga que oferece conforto. Às vezes, apenas ouvir alguém e estar presente pode fazer toda a diferença. Ao falarmos de fé e ações, não podemos esquecer que cada um de nós tem dons e habilidades únicas que podem ser utilizados para o bem. O que você faz de melhor? Como pode usar suas habilidades para servir aos outros? Pode ser através da música, do ensino, do aconselhamento ou até mesmo do seu dom de cozinhar. Se você tem um talento, coloque-o a serviço de Deus e do próximo. Isso não só abençoará os outros, mas também trará um propósito renovado à sua própria vida. E aqui entra uma questão importante. O que te impede de agir? Às vezes, o medo, a insegurança ou a dúvida podem nos paralisar. Mas lembre-se, Deus não nos chamou para sermos perfeitos. Ele nos chamou para sermos disponíveis. Quando damos um passo de fé, mesmo que pequenos, Deus nos capacita a ir além do que imaginamos. Não espere por um grande chamado. Comece onde você está com o que você tem. À medida que avançamos, pergunto: como você se imagina vivendo essa fé ativa no seu dia a dia? Como você pode transformar cada interação em uma oportunidade de demonstrar amor e compaixão? Pense nas pequenas mudanças que podem gerar um impacto significativo. Lembre-se, a fé que se manifesta em ações não apenas beneficia os outros, mas também traz uma satisfação profunda e uma conexão mais íntima com Deus.
E à medida que continuamos nossa jornada, fica a pergunta: como podemos nos tornar agentes de transformação no mundo ao nosso redor? Gostaria de orar por você. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, venho diante de Ti neste momento, pedindo que abençoes cada coração que está ouvindo. Senhor, sabemos que muitas vezes somos confrontados com desafios que parecem maiores do que nossas forças. Pedimos que a Tua presença nos envolva e nos lembre que não estamos sozinhos, que a luz do Teu amor nos guie em nossos caminhos e nos ajude a enxergar as oportunidades de servir e amar ao próximo. Senhor, dá-nos coragem para agir, para viver a fé que professamos e sermos instrumentos de Tua paz neste mundo tão necessitado. Que possamos lembrar que cada pequena ação conta, que cada gesto de amor é um reflexo do Teu coração. Ajuda-nos a sermos mais conscientes das necessidades ao nosso redor e a respondermos com prontidão, assim como o bom samaritano. Que nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz e que nossas mãos estejam sempre prontas para ajudar. Pedimos por aqueles que se sentem sozinhos, desamparados ou perdidos. Que eles sintam o Teu abraço através de nós e que possamos ser luz na escuridão. Fortalece-nos na fé, renova-nos na esperança e enche-nos de amor para que possamos transformar vidas. Agradecemos por Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Que nossas vidas sejam um testemunho do Teu poder e da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Agora, refletindo sobre tudo que abordamos, pergunto: como você pode viver essa fé ativa no seu dia a dia? Quais passos práticos você pode dar para ser um instrumento de amor e compaixão? Antes de encerrarmos, gostaria de reforçar a importância da sua participação aqui no nosso canal. Se você tem sentido que este conteúdo tocou seu coração, não hesite em se inscrever. Isso não só nos ajuda a crescer, mas também a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor e os ensinamentos de Jesus. E não se esqueça de comentar suas opiniões. Sua voz é fundamental para que possamos aprimorar o que oferecemos e para que outros também possam se beneficiar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam de uma palavra de esperança e inspiração. Afinal, a fé se multiplica quando compartilhamos. Temos 2 vídeos aparecendo na tela final para você escolher. Eles podem te ajudar ainda mais nessa jornada de fé e aplicação dos ensinamentos bíblicos no dia a dia. Agradeço por estar aqui, por nos acompanhar, e que Deus abençoe sua vida ricamente. Amém.